técnico. Flamengo tem a lacuna e tem técnico novo. Paulo César Carpegiani de volta ao clube, de volta ao Flamengo. Vamos acionar aqui o Ricardo Lai, que está lá no Centro de Treinamento de Futebol Presidente Jorge Lau, ou se você preferir, Ninho do Urubu, e traz as notícias para a gente nessa terça-feira. Seja bem-vindo, Ricardo Lai, o homem que marcou o Reinaldo Rueda de perto ontem no desembarque no Rio de Janeiro. Oi, Calheiros, um abraço para você, Lívia, PVC, bom dia, Fox. Me lembrei daquela época que eu jogava um pouco mais recuado, viu, Calheiros, de volante, para você poder brilhar como grande meia armador das nossas peladas lá em Porto Alegre. Por falar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paulo César Carpegiani será apresentado 12h30 aqui no Ninho do Urubu. A gente vai ter acesso ao centro de treinamento 15 minutos antes, posicionamento das câmeras, né? A imprensa toda mobilizada para essa apresentação. Por mais que o Paulo César Carpegiani não precise de uma apresentação, mas a primeira entrevista coletiva de Carpegiani como técnico do Flamengo. O Flamengo divulgou imagens do Paulo César Carpegiani, conhecendo aqui a estrutura, né, do Ninho do Urubu, ao lado do Rodrigo Caetano. E eles voltam a trabalhar depois de quase 15 anos, já que o Paulo César Carpegiani, como dono na época do RS Futebol, um clube da cidade de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, e contratou o Rodrigo Caetano na época, a primeira experiência como diretor do ex-jogador Rodrigo Caetano, que naquela época o RS tinha como objetivo, né, promover, revelar jogadores, e cito dois nomes aqui, conhecidos mundialmente como os dois zagueiros, o Naldo e o Thiago Silva, que passaram pelo RS Futebol. Então é um reencontro. Paulo César Carpegiani e a direção do Flamengo com certeza vão ser questionados desse primeiro momento que o Carpegiani foi contatado como coordenador técnico, e essa era a função que ele ia exercer no Flamengo, mas com toda a reviravolta do caso Reinaldo Rueda, a hipótese se confirmou, e o PVC falava também dessa hipótese do Carpegiani. Nós conversamos com pessoas muito próximas ao Carpegiani na sexta-feira pela manhã e confirmando essa intenção. O próprio Carpegiani dizendo, né, para essas pessoas: em princípio fui contatado e estou acertado para ser coordenador, mas tudo pode mudar, e como aconteceu essa confirmação, a mudança do Paulo César Carpegiani, que agora será o técnico do Flamengo. E a gente fica na expectativa, portanto, dessa apresentação e a primeira entrevista coletiva do treinador que foi um dos responsáveis pelo maior título da história do Flamengo, pessoal. Legal, obrigado, Ricardo Lai. Volta a qualquer momento aí do CT Ninho do Urubu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para falar desse primeiro dia aí do Carpegiani, nesse retorno dele ao Flamengo. Obrigado, Lai. Certamente o Carpegiani, em PVC, quando passou pelo Flamengo, até em 2000. Lívia lembrava aqui, quando lançou, inclusive, o Adriano Imperador no time, a estrutura avançou muito. E o Flamengo, em termos não só de futebol brasileiro, futebol do continente aqui, uma das grandes estruturas, né? Estrutura física, campo de treino, alojamento, pagamento em dia. Verdade. É outro clube. Em relação desses, não é isso que vai determinar que vai ganhar título, mas o que acontecia em 2000 determinava que não ganhava. Você quer pegar uma coisa assim? Olha aqui. O Flamengo da época do Carpegiani, o Flamengo da época que era Márcio Braga naquele período, mas era Márcio Braga, Antônio Augusto Duche de Abranches, depois teve Jorge Elal, depois teve Márcio Braga de novo, Gilberto Cardoso. De 80 a 92, o Flamengo ganhou 5 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. E ganhou 3 estaduais. De 92 para cá, são 26 anos, o Flamengo ganhou 2 Copas do Brasil e um brasileiro. E 11 estaduais. Ou seja, a diferença do Flamengo da época que o Carpegiani foi técnico, 37 anos atrás, para hoje, é que naquela época o Flamengo era um clube nacional e internacional. E de lá para cá, de 92 para cá, virou um clube regional. Quer dizer, claro que o Flamengo é monstruoso, nacional, mas em termos de conquistas, o Flamengo tinha conseguido olhar para fora. E de 92 para cá, olhou para o Rio de Janeiro. E é a grande diferença. O Flamengo tem uma estrutura hoje que permite olhar para o mundo de novo. Traz de volta o técnico que foi campeão do mundo,
embora o time do Carpegiani, começo de carreira do Carpegiani, era muito a cara do Coutinho. O Carpegiani não foi o sucessor direto do Coutinho, teve o Ginussani no meio, mas a cara daquele time era marcação, pressão, subir. Em 81, o time subia a marcação, dificultava a saída de bola e recuperava a bola e valorizava. Então ele era, a grosso modo, porque fisicamente o futebol mudou. A grande evolução do futebol dos últimos 30, 40 anos é física. Então, o jogador que ocupava, que preenchia, que corria 6 km num jogo e que hoje corre 11, ele ocupa muito mais espaço, né? Então, ele diminui o espaço do adversário. Mas, apesar disso, o conceito daquele time de 81 era muito Guardiola. Era pressão para recuperar a bola, agora me dá a bola que agora eu vou jogar. E se a bola está comigo, eu não tomo gol. Você não vai tocar na bola. Então, esse conceito é o que o Carpegiani tem como premissa. Só que ele não tem conseguido aplicar esse conceito em outros trabalhos, em outros tempos. Só uma informação extra. A informação do Flamengo é que o Rueda pagou 2,5 milhões de reais para sair. Que a multa foi de 2,5 milhões de reais. Olha só. Boa, boa. Tá aqui o PVC analisando o Flamengo, que agora tem um novo técnico. A gente relembra que ontem à noite o Reinaldo Rueda pediu para sair. Foi comandar a seleção chilena. Em questão de 30 minutos depois, o Flamengo já anunciou o Carpegiani como seu novo técnico. Ou seja, o Flamengo começa a temporada com técnico, sim. Reforços é um assunto para a gente falar com o PVC daqui a pouquinho, porque ainda não pintou. Mas nós acionamos a hashtag Bom Dia Fox Terça. A galera tá tweetando, tem muita gente querendo as suas opiniões, as suas respostas, PVC. Gilzimar Coelho manda pra gente a seguinte pergunta. PVC, Flamengo com essa demora de contratar jogadores, pode se prejudicar na temporada? Não. Eu vou partir de uma... Eu não aguento mais essa lógica do mercado que tem que mudar o time toda hora. Talvez o maior reforço seja a manutenção do time. O problema é a ausência do Guerreiro. Até porque o Flamengo se reforçou no meio da temporada do ano passado, né? Vários atletas chegaram no meio da temporada. Você sabe que eu tenho uma linha julho. Em cima disso que você está falando? Tem pouco tempo. Eu já conversei com o PVC isso no final do ano passado, a gente conversou muito aqui nos bastidores. Eu acho que o Flamengo tem um grande reforço para 2018. E ele se chama Everton Ribeiro. Eu estou vendo muita gente desistindo do Everton Ribeiro e essa desistência pode ser um grande erro. Porque o Everton Ribeiro, quando chegou no meio do ano passado, ele vinha, primeiro, de um futebol que não tem uma intensidade como o futebol brasileiro. Verdade. Né? Você já perde nesse aspecto físico que hoje dita o ritmo dos jogos. Né? E o Everton Ribeiro, ele vinha de um longo período sem férias. Ele fez a sua, emendou Ele agora tem a parada, ele vai se preparar, ele vai fazer a pré-temporada, ele vai entrar no mesmo estágio, no mesmo nível físico dos companheiros dele, porque existia uma diferença muito grande dentro do Flamengo nesse aspecto. E ele vai começar o ano, gente. Ele tem muita qualidade, ele tem muito talento. Eu acho que o grande reforço de 2018 chama-se Everton Ribeiro. E o outro ponto é descobrir, falta o centroavante, de fato. Mas o Viseu terminou a temporada bem. Terminou. Você pode começar a temporada com o Viseu e com o Lincoln. Eu não estou dizendo que o Flamengo não tem que contratar ninguém, não. Mas é que tem uma loucura que a gente tem no futebol brasileiro, que você tem sempre, não é só no brasileiro, mas no brasileiro mais, porque na Europa você tem a janela de junho, julho, agosto e a janela de janeiro. Então, quando começa setembro, outubro, novembro, você está especulando sobre o que vai acontecer em janeiro, mas você não está mudando o time. E aqui o time muda o ano inteiro. Então, manter o time pode ser um grande reforço. Claro, o Flamengo acertou um contrato com o Zeca de 5 anos, que não foi efetivado porque o departamento jurídico não deu aval. O Flamengo teme ser solidário se o Santos ganhar a ação do Zeca, então não tem Zeca nesse momento. O Flamengo negocia ainda a história do Pablo, que voltou para a França tentando negociar um preço mais baixo para o Flamengo. Tem uma negociação, melhor seria que viesse agora. Mas o elenco do Flamengo não é um elenco fraco. Você pode melhorar as laterais, você pode trazer mais gente para o meio campo, mas o que tem de jogador no Flamengo hoje, com o fortalecimento do grupo, do conjunto, pode ser um time muito forte, mesmo sem ter contratado ninguém ainda. É porque o torcedor gosta do imediato, tem que ser tudo muito... E a memória do torcedor apaga alguns capítulos. Então eles buscam a memória do Everton Ribeiro no Cruzeiro. Depois que o Everton saiu do Cruzeiro, foi bicampeão, o que ele fez na sua carreira? Onde ele jogou? Ele chegou no Flamengo, querem que ele chegue voando. E a temporada que ele emendou na outra? E o futebol que ele estava vindo, que não tem o mesmo ritmo?
Então é preciso de um pouco mais de paciência, palavrinha essa que não combina muito com o futebol, Não principalmente aqui no Brasil. Vamos ver aí mais Tem uma mais. vez aí a galera. Vamos abrir espaço pra galera. Galera, olha o Charles. O Charles está fazendo uma pergunta aqui, ó. Bom dia, PVC, Calheiros, Lívia. Graças a Deus o Rueda já é passado. Agora me contem aí, vocês que são muito bem informados. E os reforços do Flamengo, alguma novidade? Bom, o PVC estava falando da situação do Pablo, que eu acho que nesse momento é a mais quente, né, em andamento. A questão do Wagner é mais quente. A questão do Wagner Love, que se falou tanto que ele pode ter proposta do Flamengo, mas eu acho que não faz tanto sentido você tirar o Wagner Love agora, a não sei com uma negociação, porque são 5 milhões de euros da multa, para se ele vai sair daqui a 6 meses. Não faz sentido você trazer agora. Eu também queria saber qual foi o momento que a gente decidiu que o jogador que é feito em casa não funciona. A gente tem sempre que trazer alguém de fora. Principalmente no Flamengo, né? Principalmente no Flamengo. O craque se faz em casa, né? Bom, tá na escrita do Flamengo. Galera, é o seguinte, continue mandando pra gente aí na hashtag Bom Dia Fox Terça, a sua mensagem tá sempre aparecendo na tela. Na medida do possível, a gente faz essa tabelinha com o PVC, que está aqui super à disposição para te responder. Mas a gente segue, Calheiros, falando do Flamengo, porque foi o assunto do dia, a chegada do Carpegiani, e nas ruas do Rio de Janeiro, nosso repórter foi saber o que a galera, o que os torcedores do Flamengo acharam sobre essa contratação. E num primeiro momento, olha, muita gente não gostou dessa demora do Rueda, hein, para tomar a decisão. Dá só uma olhada, vamos ver aí o que o Flávio Vinick levantou pra gente na opinião da galera. Então, eu acho assim que ele tem o direito de ir para onde ele quiser, né? Mas eu acho que faltou um pouco de ética dele comunicar ao Flamengo que ele estava negociando. Por exemplo, vai negociando outro técnico aí, que eu tô vendo a possibilidade de ir pro Chile, né? Acho que faltou um pouco disso só. Mas acho que o trabalho dele não foi extraordinário igual a expectativa criada, né? Acho que a torcida fez muito esforço para trazer ele e acabou que ele era um técnico normal como os outros. Então talvez seja melhor a saída dele. E a volta do Carpegiani, né? O que você achou do Carpegiani no comando agora do Flamengo, novo técnico? Eu acho que o que trouxe ele foi o fato dele ter ganho a Libertadores e o Mundial. Mas aí resta ele estar atualizado para como funciona o futebol hoje, para ver se ele vai funcionar. Eu espero que sim, né? Essa situação do Rueda, o que você achou? Ele ficou um tempo sem definir se fica, se não fica. Chega ontem, aí pouco tempo para começar a temporada, ele diz que não fica no Flamengo. O que você achou da atitude dele? Eu achei que é raro da parte dele, porque ele não notificou o clube. Achei que, numa certa parte, eu entendi, né? Situação da mãe dele, tá doente, uma coisa assim, tal, mas não custava nada, como ele já estava com conversa, ele ter avisado o clube. Tipo, como se não deu a mínima para a história, pelo clube que deu uma oportunidade a ele, né? O trabalho dele, você gostou? Achou que ele foi bem, mais ou menos? Qual a nota que você daria pro trabalho do Rueda aí? O trabalho dele, uma nota 7. O Rueda ficou naquela indefinição, não falou com a diretoria que recebeu proposta do Chile, veio e disse que não fica no Flamengo. O que você achou dessa novela, dessa atitude do técnico? Foi a embromação dele para no final dizer que não ia continuar no Flamengo, entendeu? Ele ficou lá conversando com o pessoal no Chile, arrumou tudo lá e quando estava tudo sacramentado lá, ele veio para o Rio para dizer que não continuava mais. O Carpegiani voltando, será que é uma boa para o Flamengo a volta do Carpegiani? Ele já foi um técnico, já passou por lá, né? E acho que foi uma boa escolha para o Flamengo, entendeu? É um excelente técnico, vamos ver se ele consegue esse ano dar algum título para o Flamengo. O PVC tá atento aqui, ó, a opinião da galera, e já ele vai falar a opinião dele sobre essa saída. A maneira